Bom dia, povo abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia. Bom dia, Claudinei, ótimo, diretamente de Minas Gerais. Bom dia, Seba. Bem-vindo, galerinha. Vamos chegando para nossa live. Hoje vai ser uma live muito abençoada. Eu tenho certeza disso. Bom dia, Mariano. Bem-vindo, galerinha, sejam bem-vindos à nossa live. Bem-vindo, Magno Vieira, tava com saudade desse Instagram seu, Magno Vieira. Bem-vindo à nossa live. Galera, se prepare para a live de hoje, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Live inédita, nós nunca tivemos nada parecido aqui, então se prepare. Bom dia, meu povo, bem-vindo, Elizabeth. Bem-vindo ao Espaço Maricotas. Eu gostaria de saber o que significa Espaço Maricotas. Bem-vindo, Luzia. Bom dia, Dalva. Bem-vindo, meu povo. Vamos chegando para a nossa live Café com o Presidente. A live de hoje vai ser uma live especial, tenho certeza. Papel e caneta na mão. Bem-vindo, Adriano. Adriano ganhou de Suzana hoje, hein? Adriano, coordenador geral, me diz aí, tem convite ainda para o final de semana de liderança ou já esgotaram-se os convites? Eu puder. Suzana, se você perdeu para Adriano, Suzana vai ganhar de quem? Bom dia. Bem-vindo, galerinha, vamos chegando para nossa live. O sol está brilhando aí. Suzana, tô esperando a ligação sua, tá? Antes tarde do que mais tarde ainda, tá bom? Bom dia, meu povo. 7 horas em ponto, a gente não atrasa. Já pega logo o seu hype drink aí, galerinha, ó. Olha o meu hoje, turbinadaço aqui, ó. Delícia, hein? E o meu hype drink ainda, eu faço ainda o meu corante dele, né? O meu corante é fibra de manga. Meu Deus do céu. Bom dia. Isso, pede o coordenador geral para ligar, Suzana. Por favor. Não, coordenador geral a gente fala sobre convite do Best, do final de semana de liderança. Agora, contatos com a parte de estética é com você. Belezinha? Então vamos lá, galerinha, sejam todos bem-vindos à nossa live Café com o Presidente. Tenho certeza que hoje vai ser uma live muito abençoada. Papel e caneta na mão, que a gente vai ter uma pessoa hoje muito especial e com um tema muito relevante. Eu tenho certeza que vai valer a pena a live de hoje, beleza? A gente começa sempre, bem-vindo Marcos, diretamente de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso, beleza? Então deixa eu dizer uma coisinha para você. A gente começa a nossa live sempre com louvor, né? E hoje eu estava preparado, ontem à noite eu já tinha postado no Instagram, né? A música Bem-vinda, Tamires. Tamires, depois quando puder aperta o sinalzinho de mais aí pra mim, tá bom? Fica fácil lhe achar. Eu ia começar sempre a live com a música Grandes Coisas Estão Por Vir, do Fernandinho. Mas depois, como a gente começa aqui sempre com o devocional, a gente tem aqui os nossos primeiros 5 minutinhos de lives de devocional, e eu quero falar hoje sobre Zaqueu. Aí eu resolvi colocar essa música aqui, mas é uma música maravilhosa. Eu lembro que quando eu cheguei ao nível de presidente da Herbalife, né, a Patrícia Miranda foi num evento e cantou essa música lá ao vivo para mim, pegou o microfone e cantou essa música Faz um Milagre a Mim, do Regis Danese. Então, a gente começa sempre com um versículo bíblico, tá? E o versículo bíblico hoje, ele tá no livro de Lucas 19:5. Para quem não sabe, esse livro fechado é apenas um livro, mas quando ele tá aberto, é a palavra de Deus para mim e para você. E o capítulo 19 de Lucas, versículo 5, ele diz o seguinte, Lucas 19:5, diz o seguinte, deixa eu achar primeiro, né? Porque senão eu não acho. Quando Jesus fala a parte de Zaqueu, o publicano, tá? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje, né? Então, o que essa passagem bíblica ensina para mim e para você, né? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, tá? Ele era uma pessoa que ele era desprezada lá, ele era odiado pela multidão.
Eu não sei se você já assistiu uma série chamada The Chosen, tá na Netflix. Eu não sou de assistir filmes, eu não sou de assistir séries, eu não sou de assistir televisão no dia a dia, mas te aconselho a assistir essa série The Chosen. Se eu não me engano, já está na 3ª temporada. E Zaqueu era um cara que ele era odiado lá pela multidão. Ele tinha dinheiro para comprar o que ele quisesse, mas ele tinha assim um sentimento vazio, um coração vazio, né? E a riqueza dele permitia que ele usufruísse do melhor, né? Tudo que o mundo oferecia ele podia ter, mas só que ele não tinha paz, né? E eu não sei como que você está vivendo ultimamente, mas uma coisa eu posso dizer: quando Jesus passou naquele lugar, Zaqueu subiu, né, numa árvore. Tem lugar que fala que é no telhado. Na série The Chosen, ele fica em cima de uma telha, assim, do muro, né? Quando Jesus olhou para ele, chamou ele pelo nome e marcou um encontro com ele, né? Falou que queria ir para a casa dele naquele dia. Naquele momento, Zaqueu começou a ter uma nova vida. Nesse momento, Zaqueu reconhece os erros dele, assumiu as responsabilidades. Tem uma passagem bíblica, eu lembro que ele fala que ele devolveria, não sei se era o dobro, se ele tinha lesado alguém, que ele ia devolver aquilo que as pessoas julgassem que ele tinha, tipo, onerado alguém, se ele tinha roubado alguém, se alguém tinha pagado a mais do que o normal, ele estava disposto a devolver, né? E aí ele abandonou aquela vida que ele tinha, e ele começou a viver uma vida, uma nova história, né? Então, o meu convite para você aqui hoje, tá? Que a gente aprenda com essa história, com essa passagem bíblica, né? Que quando Jesus olha para a gente, né? Com amor, com compaixão, ele não quer saber dos nossos erros cometidos, que a gente comete erro o tempo todo, o dia todo, todo momento, com pensamentos, com ações. Mas o que Jesus consegue? Ele consegue visualizar nossas qualidades, os nossos talentos, que às vezes a gente mesmo não consegue ver, mas ele consegue ver. Thalita, se você já tiver na live, aperta o sinalzinho de mais para a gente começar. Eu não sei o que você tem vivido ultimamente, o que tem te aprisionado, se são os seus erros do passado, tá? Que tem feito com que você esteja parado, ancorado. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, e às vezes você não está empreendendo, porque coisas do passado estão arraigadas aí ainda, e você acha que você não pode, que você não é capaz, que não é possível para você. Mas eu quero que você saiba que quando a gente tem um encontro, né, um encontro verdadeiro com Jesus, a sua história pode mudar completamente. Assim como ocorreu com Zaqueu, eu queria que você trocasse, né? Troque os seus traumas, troque as suas dores, as suas mentiras, troque isso por verdades, né? Verdades que, pelos sonhos que Deus tem para você. De nada vale ganhar às vezes dinheiro e se a gente não tem uma vida em paz, né? E deixa eu ver se a Tamira está aqui, porque ela não conseguiu. Ah, tá. Uma coisinha para você. A humildade não te torna melhor do que ninguém, mas a humildade te torna mais parecido com Jesus. Só isso que eu quero que você entenda aqui, tá? A humildade não te torna melhor do que ninguém. Tamires, está virada a câmera, tá? A humildade... Opa, Tamires saiu. Tamires, aperta o sinalzinho de mais de novo para mim, que aí eu já te acho aqui, beleza? Então eu quero... Bem-vinda ao Yara. Yara, obrigado pela indicação da Tamires, tá? A Yara é uma participante lá do Espaço Vida Saudável, e quando eu estava falando com ela sobre empreendedorismo, ela não pensou duas vezes em indicar a Tamires. Então, só para a gente finalizar aqui, eu quero que você entenda que a humildade, ela não te torna melhor do que ninguém, mas a humildade te torna mais próximo, mais parecido com Jesus. Então, belezinha? Galerinha, então vamos lá, vamos começar a nossa live. Hoje é... Bom dia, Tamires. Daqui a pouquinho a gente já começa, daqui a um minuto, hein? Seja bem-vinda. Hoje é a nossa live de número 1194. Galera, começamos ali em plena pandemia, onde todo mundo estava perdido e muita gente começou a fazer live, né? Muitos cantores, artistas, a maioria das pessoas pararam, ninguém mais faz live. Daí a gente continua fazendo live todos os dias, com histórias incríveis. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. A gente vai ter uma história de superação, alguém que vive o empreendedorismo na veia. Então, se prepare, já começa a mandar aviãozinho para todo mundo aí, que você vai sair daqui muito mais fortalecido, com muito mais conteúdo.
Não, live 1194, ficam no YouTube. Daqui a 1 hora, mais ou menos, a live da Tamires já vai estar gravada. Papel e caneta na mão, que hoje vai ser um dia muito abençoado. A gente começa sempre com uma frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta para a Tamires. E a frase do dia de hoje diz o seguinte: o fracasso é um trauma e não uma tatuagem. Eu gostaria que você anotasse isso, vivesse disso e praticasse isso no seu dia a dia. O fracasso é um hematoma e não uma tatuagem, né? Então anota aí. O fracasso, galera, é quando você bate num lugar, fica roxo, mas daqui a 2, 3 dias, 5 dias, isso vai sair. Vai sumir aquele roxidão. Ou que demore um mês, mas vai sair. Às vezes as pessoas têm um fracasso e acham que aquilo ali é permanente, como se fosse uma tatuagem, e que nunca mais vai sair, e fica vivendo do problema, do fracasso do passado. E eu tenho certeza, alguém que fica pensando no passado, ela não vai empreender, não consegue empreender. Porque empreender consiste em enxergar além, ver muito mais do que você está vivendo. Não viver pela vista, mas viver pela visão de onde você pode chegar. Tamires, muito obrigado. Hoje a gente tem uma convidada especial, Tamires Santos. Ela é empreendedora, gestora pública, psicoterapeuta, palestrante e, além de tudo isso, ela é coordenadora geral do empreendedorismo negro no estado da Bahia. Eu estava dando uma olhada ali no Instagram da Tamires, né? E eu vi a trajetória dela e eu gostei muito da história. Eu quero que ela conte pra gente, né? Do pai dela levando ela para fazer uma inscrição. Aquilo ali me emocionou, me arrepiei na hora. Então, Tamires, brigadão por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Yara, por ter indicado. E é com você, Tamires. Tá? Eu vou te fazer logo a primeira pergunta. Como é que o empreendedorismo entrou na sua vida? Bom dia, Wellington. Primeiramente, agradecer o seu convite. Agradecer ao Yara, que fez essa intermediação, e a todas as pessoas que estão aqui nesta manhã assistindo essa live. Então, o empreendedorismo entrou na minha vida desde quando eu me vejo como gente, né? Porque nós que fazemos parte de uma parcela, né, da população negra nesse estado, a gente sempre empreendeu, desde sempre. Então, eu que sou uma oriunda de uma família, né, que é tradicional nessa questão do empreendedorismo, e eu passei a empreender desde a infância, então, com cartões festivos, e daí passei a comercializar bijuterias, trançar cabelo. O empreendedorismo, para mim, sempre foi um agente de transformação social, né? Então, sempre foi um alicerce para complemento de renda, onde eu podia mesmo ver possibilidades de empoderamento, de autonomia financeira. Então, para mim, o empreendedorismo é o que me move, assim, de fato, assim, algo que está firmado na minha base também familiar. Então, é desse lugar que eu venho, é desse lugar que eu caminho todos os dias, e é isso. Ô, Tamires, se você puder resumir assim em 1 minuto, aí 2, a sua trajetória ali, daquela história que eu vi lá no seu Instagram, do seu pai te levando de madrugada para chegar onde você chegou hoje. Como foi essa trajetória aí? Se você puder resumir ela em 1, 2 minutos. Então, foi uma trajetória assim de muita luta, mas de muita perseverança. Eu sempre tive pessoas que acreditavam em mim. Então, tem uma família nesse sentido, né, que me conduziu a esse lugar. Eu não cheguei aqui sozinha. Então, eu cheguei aqui porque eu tive uma família de liderança, tive mulheres negras que abriram caminhos para que eu pudesse chegar. Então, aquela história que você viu é que meu pai, de fato, ele sempre foi um pai presente e foi um cara que sempre conduziu, tanto não só eu, mas como meus irmãos, ao buscar oportunidades. Então, o governo do estado, naquela época, era o ano de 2008, abriu a primeira turma de jovem aprendiz do estado. Então, ele me levou às 3 horas da manhã para disputar uma daquelas vagas. Lembro que eu cheguei nas voluntárias sociais, tinha uma fila enorme, pessoas que tinham ido para ali dormir, né, na fila, para disputar uma daquelas vagas. Então, ele era taxista, então me levou cedo, me deixou 3 horas da manhã. Lembro que eu fiquei sentada ali no meio-fio, com outras pessoas, aguardando ser chamada. Ele precisava ir rodar o táxi, deixou um valor de lanche comigo, foi rodar o táxi, voltou 6 horas da manhã para saber como é que eu estava. Eu fiquei ali aguardando. E quando foi 9 horas, começou a distribuir a senha. Enfim, eu passei o dia ali na Voluntárias Sociais para fazer a inscrição para a primeira turma do Jovem Aprendiz, né? Então, entrei, depois de um ano fui chamada, o ano era 2008. Depois de um ano eu fui chamada para poder trabalhar no Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E aí de lá eu fui galgando também outras oportunidades, outros processos seletivos, até que eu cheguei aqui
né, passando pela Tribunal de Contas do Governo do Estado, passando pela Condela, Saeb, a CETRE, porque foi uma porta também, que na época a deputada Olívia Santana, quando eu bati na porta, porque eu estava desempregada, precisava de oportunidade, ela era atual secretária na época de trabalho, emprego, renda, esporte. E dali eu fui galgando outros espaços, Assembleia Legislativa, e hoje, atualmente, estou coordenadora geral do empreendedorismo negro no estado da Bahia, na CEPROME. Então, Parabéns. Galera, sabe o que eu vejo aqui, né? Galera, a primeira palavra que a Tamires falou aqui, eu já anotei, eu sei que tem no meu caderno aqui, falou sobre perseverança. Muita gente podia ter ido para aquela fila 3 horas da manhã, mas a maioria prefere, às vezes está chegando em casa 3 horas da manhã, né? E às vezes chega lá na fila 3 horas da manhã e não aconteceu nada até as 4, não aconteceu nada até as 5, não aconteceu nada até as 6, às 6 vai embora, porque acha que está demorando demais e não tem paciência, não tem persistência e não tem determinação. Então, ou seja, eu não consigo conhecer ninguém que seja bem sucedido e que não tenha essas características e principalmente para empreender. Então, parabéns, Tamires, pela trajetória bonita, por estar inspirando tanta gente. Vamos começar a entrar logo num tema nosso aqui, Thalita, Tamires, porque eu falo todo dia com Thalita, e eu acabo, me desculpa. Me diga uma coisa, Tamires, qual que é a importância, e eu estava ouvindo hoje um filósofo de negócio chamado Jim Rohn, tá? Ele é base para hoje, para grandes pensadores do mundo, e eu tenho a felicidade de, como um distribuidor da Herbalife, ter participado de treinamentos ao vivo com ele, vários, inclusive o último que ele palestrou em Los Angeles, eu estava nesse treinamento, e ele fala muito sobre propósito. Às vezes acha que o propósito tem que ser só na área profissional, mas a gente pode ter propósito como pai, como mãe, como filho, como estudante. E aí eu quero saber a importância de sabermos o nosso propósito ao empreender. olha, Wellington, para mim o propósito é o que nos move. O propósito é o que me move todos os dias. A gente tem que saber para onde é que a gente está indo, sem se perder, obviamente, da nossa essência, de onde é que a gente vem. Mas é preciso saber qual é o nosso propósito no mundo, né? Qual é o legado que a gente quer deixar aqui nesse lugar. Então, assim, o propósito para mim é algo muito forte que me move. E no empreendedorismo, eu defendo muito que empreender seja uma tarefa atrelada a propósito. Porque quando você tem algo que você acredita, algo que te motiva todos os dias, algo que você pode contribuir nessa sociedade também, é algo que vai te movimentar todos os dias, porque é uma jornada que é regada também a desafios, a dificuldades. Então, o propósito é algo que está muito consolidado, assim, é como se fosse a raiz do seu negócio, assim, por que esse negócio existe, por que você acredita nesse negócio, por que você precisa seguir firme, acreditando todos os dias no seu negócio, porque tem um propósito que move você. Então, acho que o propósito precisa, de fato, assim, estar atrelado a qualquer pessoa que deseja empreender, ela precisa ter um propósito por que ela está fazendo aquilo. E eu não falo nem isso somente no empreendedorismo. Eu, normalmente, assim, tudo que eu vá fazer, qualquer tarefa que eu vá desenvolver, eu me pergunto qual o propósito que aquilo tem. Ou seja, para a minha vida, né? Ou seja, para a vida dos outros também. Então, acho que o propósito é algo que tem que estar associado ao empreendedorismo, a negócios, à vida, a pessoas. Então, acho que o propósito é algo assim que nos move todos os dias e é algo que a gente precisa, de fato, se apegar ali para poder continuar cada dia das nossas vidas. Beleza, galerinha. Já aproveita e faz essa pergunta para você hoje, né? Se pergunte aí qual é o seu propósito na vida ou em cada ação que você faz. Galerinha, são 7 horas e 17 minutos, 107 pessoas na live. Hoje nós temos Tamires Santos, ela é coordenadora geral do empreendedorismo negro na Bahia. Então já mete o dedo no aviãozinho aí, porque a live toda a gente vai falar sobre empreendedorismo, tá? Tamires, você já tomou Hype Drink? Ainda não. Você não sabe o que você está perdendo. É sério. Já está convidada para passar lá no Espaço Vida Saudável e tomar... Tá, vou passar sim. 1 litraço aqui, ó, 1 litro de bebida energética vai te dar energia demais. Ainda mais você com essa agenda lotada que eu vejo cada hora você está no lugar, aqui vai te dar energia à disposição. Tamires, eu quero fazer uma pergunta agora sobre o empreendedorismo negro, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta antes e depois eu quero dar uma contribuição antes da pergunta. A pergunta é a seguinte, eu vi lá que o seu cargo é gestora coordenadora de empreendedorismo negro no estado da Bahia.
existe coordenadora de empreendedorismo sem ser de empreendedorismo negro? Existe uma outra coordenação que tem a ver com empreendedorismo ou não? Não, veja bem, a Bahia possui uma legislação que institui a política estadual de fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres. Por quê? Primeiro porque o empreendedorismo, em sua maioria, ela é negra, certo? Quem empreende desde sempre, os dados estão aí comprovando isso. O empreendedorismo, ele parte desde a época da escravidão, né? Quando as pessoas escravizadas ali vendiam, compravam, vendiam quitutes, né? As baianas, o de acarajé, abriram também esses caminhos e ele sempre foi negro e coletivo. Então, a Bahia possui uma legislação desde 2014 que institui essa política estadual de fomento ao empreendedorismo de negros e mulheres. Então, essa é uma coordenação, certo? É única aqui na Bahia. Não existe outra coordenação, inclusive no Brasil, que paute o empreendedorismo negro nessa vertente. Então, assim, é uma coordenação que é instituída nessa legislação, que é 13.208/2014. Ok. Galera, depois que a Tamires falou isso, né, e eu fui pro Google pesquisar, e eu tenho uma informação bem interessante aqui, que eu acho que, na verdade, toda cidade devia ter uma coordenação dessa. Sabe por quê? 10% da população mundial é negra, tá? 55% dos brasileiros ou são negros ou são pardos. Outra informação. Então, eu estou dizendo que mais da metade dos brasileiros ou são negros ou são pardos. Outra informação importante. Depois da Nigéria, o Brasil é o país que tem mais negro no mundo. Então, no mundo inteiro... Ah, Alberto, mas lá na África tem negro? Tem. Mas a Nigéria é o único país que tem mais negro do que o Brasil. Os outros países da África têm menos negro do que o Brasil. Então, ou seja... Se a gente tem tantas pessoas assim negras, vale a pena de ter um nicho de mercado voltado para esse público. E às vezes nós, no dia a dia, a gente não pensa nisso como dados do mercado para a gente tirar proveito, né? Então, e agora vem a pergunta, já que a gente tem esse monte de informação aqui agora, Tamires, a pergunta é: qual é o maior desafio, qual a maior dificuldade de um empreendedor negro? Essa acesso a apoio, acesso a financiamentos, acesso a crédito, né? Para você ter uma ideia, pós-pandemia, os próprios dados do Sebrae nos diz isso. 51% da população negra que empreende recorreram a crédito. 51%. Desses 51%, 47% teve os pedidos negados. Caraca. É, então, o racismo, né, o racismo estrutural, ele perpassa em todas as vertentes. Então, com isso, um dos maiores desafios é a falta de apoio, certo? O acesso ao crédito, acesso a políticas públicas, né, de comercialização, assistência técnica. Por que é importante ter uma coordenação hoje? Porque a Bahia hoje possui instrumentos, né, que deem condições e que olhem de fato direcionar a esse público específico. Então, por isso que hoje nós temos uma linha de crédito específica aqui na Bahia, que é o Crediafro, uma linha de crédito específica para empreendedores negros e negras do estado da Bahia. Nós temos aqui uma rede de lojas colaborativas para o empreendedorismo negro, que é a loja Afrocoab, uma loja que reúne marcas negras autorais em diversos espaços, shoppings de comercializações aqui, vai estar em diversos aeroportos e outros municípios do governo do estado. Nós temos editais de fomento ao empreendedorismo negro, com aquisição de equipamentos e insumos. Então, é necessário isso mesmo, cada vez mais implementação de políticas públicas que deem condições de sustentabilidade aos negócios que são liderados por pessoas negras, porque que cumprem de fato essa dupla jornada aí, de combater o racismo todos os dias, todas as horas, e de gerar a economia do nosso estado. Então, é preciso ter políticas públicas que deem, de fato, condições para a sustentabilidade desses negócios que enfrentam diariamente esses desafios encontrados Quando aí. você, quando você fala que hoje o governo tem uma linha de crédito, né, para o empreendedorismo negro, se alguém está assistindo essa live agora e fala assim, eu quero empreender, qual é o passo para ter acesso a essa linha de crédito? Pronto, para ter acesso a essa linha de crédito é simples o acesso. É acessar o site da CEPROME, certo? Que fica
inclusive tem um link no Instagram também, CEPROM Bahia. Acessar o site da CEPROM, tem lá acesso ao Crediar, a pessoa vai fazer o seu cadastro, a equipe técnica da CEPROM vai responder por e-mail, uma convocação que você recebe por e-mail, para a apresentação dos seus documentos, para poder submeter, porque essa linha é uma linha em parceria da CEPROM com a Desem Bahia. E após isso, é uma linha que tem um valor de até 50 mil reais, Até juros 50 mil? até 50 mil, isso. Juros de 1% e com carência de 6 meses. Então, é uma política pública, de fato, assim, que era um gargalo mesmo para o empreendedorismo negro, que era o acesso a crédito. Também a maioria das pessoas, pelo que você vê, né, em termos de resultados, a maioria das pessoas, quando empreendem e usam essa linha de crédito, geralmente é um valor de quanto? Depende muito da necessidade de cada negócio, certo? Eu sou da teoria que o quê? Nós não fomos ensinados, ninguém assim foi ensinado como empreender. Eles, pelo menos, eu comecei a empreender a partir da minha necessidade. E acredito que a maioria das pessoas que estão nesse lugar vem parte dessa realidade também. Mas, assim, hoje, se eu tiver que dizer o caminho mais estratégico é a partir de um planejamento. Então, vai muito dependendo de cada negócio. Porque, de fato, qual a realidade do seu negócio? É 10 mil? É os 50 mil? É 5 mil? Então, vai muito da realidade do que o seu negócio precisa naquele momento, certo? Então, tem uma escala aí de empreendedores que estão nesse valor de 10, de 15, de 20, mas tem outros empreendedores que precisam de um recurso maior. E aí, vai para os 50 mil. Então, vai muito da realidade e necessidade que o seu negócio tem. E essa resposta, ela só vem a partir de um planejamento estratégico. Sem esse planejamento, de fato, a gente vai ficar dando no achismo, e aí não dá para ser isso, até porque o nosso propósito é alavancar negócios e não entrar em uma zona de endividamento. Ok. Só mais uma pergunta. Você disse aqui que até 50 mil, 1% e carência de 6 meses. E tem até quantos meses para pagar, você sabe? 36 meses para pagar. Ok. Beleza. Um dia desse eu fui convidado para uma rádio e me perguntaram qual era o maior desafio do empreendedor. E eu não sei como que você vê, como você que acabou de dizer agora, que cada um empreende numa área. O que eu vejo é que, às vezes, falta de apoio em termos de informação, porque o cara ali, às vezes, ele quer montar, sei lá, um cachinho de cachorro-quente, quero montar uma baiana de acarajé, mas vamos imaginar que ela não é de uma família de baiana de acarajé, e ela vai querer começar do zero sem informação. Então, eu acho que hoje, na minha opinião, tá? Não sei se eu estou errado, mas você pode me corrigir aí que você é dessa área específica, a falta de informação de alguém que já teve resultado naquela área que a pessoa quer, para ela poder alcançar o mesmo resultado. Você acha que isso tem a ver, essa falta de alguém para orientar o passo a passo? Com certeza, sem dúvida. Conhecimento liberta, né? Então, assim, a informação, quando ela chega, ela transforma. Então, de fato, hoje em dia tem vários canais ali, não somente do governo, mas também instituições públicas, privadas, que tem essa formação, a ciência técnica, o Sebrae mesmo, é um parceiro, inclusive, que dá esse suporte. Tem as mentorias também, individuais, particulares, tem Thaís Santos, tem várias mulheres que estão aí também fazendo essa rede. Mas a informação, ela precisa chegar, de fato. E o Wellington, eu considero que esse é um dos fatores, sim, certo? Porque a informação, muitas vezes, ela não chega na ponta. Então, quando a informação não chega na ponta, e aí a pessoa compreende qual é o caminho para empreender e vai puxando também, porque ele se torna também multiplicador. Sim, né? sim. Então, nós que sempre estamos em comunidade, estamos em coletivos, nós se tornamos multiplicadores. Então, a partir que uma pessoa sabe quais são esses caminhos, eu acho que é dever também nosso, de todo mundo que está assistindo essa live aqui, a partir dessas informações, que a gente possa fazer que essas informações cheguem a demais pessoas, entendeu? Para que essas pessoas compreendam quais são os caminhos que, de fato, elas precisam para poder empreender e poder alcançar, né, o sucesso pessoal e do seu negócio também. Ontem, durante a live, eu até pedi para as pessoas que são empreendedoras, no negócio Herbalife, tá? Eu estou num nível chamado presidente da Herbalife, na Bahia toda só tem a gente nesse nível. E a gente tem muitos. Hoje nós temos mais de 4 mil unidades de um projeto chamado Espaço Vida Saudável.
E a previsão agora, que é só para a Bahia, a previsão para a Bahia até o ano de 2026, que abram novos 1.000 espaços Vida Saudável, né? Já abrimos uns 200 e poucos esse ano, de 2024, então ainda tem mais uns 700 e tanto para abrir até o ano de 2026. E ontem eu pedi depoimentos de pessoas negras, eu estou começando a colocar lá no meu Stories, então, galerinha, segue lá no Stories, você vai ver gente de diversos lugares do Brasil que são negros e que estão empreendendo, às vezes a partir da casa dela, monta um espaço a partir da casa dela e atendendo ali 8, 10 pessoas por dia, no final do mês está ganhando de 2 a 3 mil reais. Então, ou seja, e alguém para ensinar, alguém que já fez, já tem resultado e vai te ensinar. Então, você que às vezes está querendo empreender, procura alguém que é um distribuidor da Herbalife aí e fala assim, vem cá, como é que eu posso fazer isso? Tá? Então, aproveita isso aí. Tamires, já que você falou de planejamento, quais são as dicas para que alguém, para ter um bom planejamento ao empreender? Pronto. Primeiramente, é você conhecer o seu negócio, né? Então, é preciso, de fato, conhecer o seu negócio. Para um bom planejamento, é necessário você fazer uma análise de mercado, certo? Do seu produto, do seu serviço, do seu negócio. Definir quais são as missões, valores da sua empresa. Definir qual é o propósito. A gente falou aqui um pouco, né? Sobre o propósito no início. Estabelecer também uma forma de você ter um planejamento financeiro para que, de fato, as pessoas não fiquem fazendo as coisas, né? De maneira que não olhem o negócio como um todo. Então, de cara, eu diria que para definir um bom planejamento era você primeiro identificar e conhecer o seu negócio. Entender a análise do mercado, se essa é uma proposta para quem vai começar, né? Se essa é uma proposta válida, se esse é o tipo de negócio que está em tendência no mercado agora, qual é o custo financeiro, análise de viabilidade que a gente vai precisar para isso. Então, é planejar a curto, médio e longo prazo. Então, acho que o planejamento é, de fato, assim, indispensável mesmo. Se eu tiver que dizer alguma coisa sobre isso, assim, acho que ele é indispensável, porque eu não comecei desse lugar, e eu estou falando isso com vocês hoje a partir dessa experiência. Eu não comecei a empreender com planejamento. Eu comecei a empreender pela minha necessidade. Quebrei várias vezes. Então, é necessário que a gente planeje. Então, como a gente não saiu desse lugar, hoje a gente está fazendo um caminho reverso, que a gente tenha um ponto de partida para ter um negócio de fato estruturado, né, com sustentabilidade, para que a gente possa entender qual é o plano de ação, de atividade, qual é a ação, quais são os caminhos, as estratégias que eu preciso buscar para fazer esse negócio acontecer, para fazer esse negócio, buscar outros caminhos, estratégias aqui funciona, aqui não funciona. Então, de fato, é começar com um plano de negócios, seguido depois também de um plano de ação. Ok. Galera, 7 horas e 31 minutos, 125 pessoas na live. Já mete o dedo no aviãozinho, vamos criar um mutirão das 150, vamos, 7h30 da manhã. Eu sei que tem gente aqui agora lá do Mato Grosso, que agora são 6h30, galera do Acre, que são 5h30 da manhã. Tô vendo gente de Portugal, que já são mais de 10 horas da manhã em Portugal. Então sejam todos bem-vindos, mas vamos todo mundo aí agora. Manda um aviãozinho para 30 pessoas, para a gente bater logo 150 pessoas nessa live. Tamires, deixa eu te fazer uma pergunta que me veio aqui agora em função do que você acabou de falar. Se você pudesse, dentro do que você tem visto ultimamente em termos de resultados, tá? Exatamente, não em achismo, mas em algo comprovado pela sua experiência aí como empreendedora. Quais seriam, na atualidade hoje, 3 segmentos de mercados que geralmente as pessoas têm investido nos últimos tempos, empreendendo e dando resultado? A tendência aí, não é porque eu estou puxando para a minha área, não, mas o mercado hoje fala muito também sobre o espaço do autocuidado, da saúde mental. As pessoas estão cada vez mais, né, assoberbadas com essa rotina exaustiva e de dar conta mesmo das demandas da vida. Então, um dos segmentos de mercado, de fato, é essa área do cuidado, a área do autocuidado, do bem-estar, da saúde, né? Então, essa é uma das áreas que tem nos chamado a atenção para a atual realidade. Deixa eu te interromper, assim, como exemplo, seria esse tipo salão de beleza, clínica de estética, sim, alguma coisa assim, nessa área, só para me entender. Isso. Ok. Ok. Mas ok, além de... Outra área também
é a área da formação, assistência técnica, de educação, orientação, planejamento, mentorias, consultorias, essa área de serviços também estão em ascensão porque as pessoas estão cada vez mais buscando conhecimento, buscando acesso, buscando oportunidade, buscando se estruturar. Então, é uma área também, né, que tem possibilidades aí, que as pessoas estão, de fato, vendo o mercado. Então, essa área também de formação, assistência técnica na área do empreendedorismo, de mentoria, é uma das áreas também que tem dado um resultado muito positivo, assim, a partir do que a gente tem visto mesmo de resultados, na prática mesmo, até do dia a dia, Ô, do que a Tamires, gente tem, os negócios que só, precisa. quem seria, por exemplo, o tipo de pessoa que eu não entendo nada, estou te perguntando como leigo, tá? Quem seria o tipo de pessoa que poderia enquadrar nisso aí? Por exemplo, se eu sou um estudante ou se eu sou um professor, eu posso me especializar em mentoria para empreendedor, é isso? Seria isso? Só para me entender? Depende da área, né? Aí vai depender muito da área. Se você é um professor de administração, por exemplo, você pode se especializar em administração de empresas e aí, né, passar a atuar com mentoria nesse sentido. Se você é um professor da área de comunicação, você pode empreender também na área da comunicação, marketing, social media. Aí vai depender muito da área de atuação de cada um, né? Então, e o mercado hoje está muito vasto. Eu sempre acho que há um espaço para empreender. Agora, você precisa ter identidade com a pauta Sim. e o segmento que você vai atuar, né? Mas há sempre o caminho para poder empreender. Agora, você tem que ter isso, a identidade com a pauta e o caminho que você vai atuar. Então, essa questão de mentoria, de consultoria, vai depender muito da formação específica de cada um e qual é o público-alvo e o segmento que a pessoa ali, né, estabelece como foco, né, como ponto focal para poder alcançar mesmo aquele público esperado. Ok, falamos então de autocuidado, falamos de mentoria, assistência, e tem um outro terceiro mercado que você poderia indicar? Que é um mercado bom para se empreender? Você teria uma outra sugestão de um bom mercado para se empreender? Eu falei aqui de autocuidado, né? Falei de mentorias. Eu acho que outra proposta também para se empreender são formas de formar redes coletivas, colaborativas. Hoje em dia tem formato de lojas colaborativas, hoje em dia tem grupos, comunidades, né, de grupos coletivos. Eu acho que esse é um tipo de negócio, um tipo de atuação que a gente precisa cada vez mais investir, porque a nossa construção ela não é individual, ela é coletiva. O que é coletivo tem mais possibilidade, de fato, a gente está em rede. Então, ter grupos, mentoria, próprio grupo terapêuticos também, né? Que hoje em dia também tem esse tipo de atuações. Então, esses coletivos em rede é uma outra possibilidade também de alcance de mercado, inclusive de um mercado com mais pessoas engajadas ali em certas pautas. Alguém me perguntou aqui no particular qual é o Instagram da Tamires, sou Tamires Santos. Então segue a Tamires aí, galerinha, que tem muito conteúdo legal sobre empreendedorismo lá no Instagram dela, beleza? Depois faz um print aí também e posta nas suas redes sociais e marca a Tamires lá, beleza? Tamires, não, peraí, tem mais uma pergunta aqui. Tá, galerinha, quem tá perguntando alguém também perguntou se empreender em alimentação. Alimentação é um bom ramo, galera. As pessoas comem o tempo todo, né? Eu não consigo ninguém, por exemplo, alguém comprou uma Bíblia, pode durar 10 anos, um copo pode durar 10 anos, um computador dura 10 anos. Agora, comida a pessoa come todo dia. Então, seja, empreender em comida sempre vai ser um bom negócio, tá? Aí você vai ter que ver qual o público que você quer. Hoje, a alimentação saudável é mais procurada do que arroz, feijão e macarrão. Então, tem segmentos de mercado que vale a pena você estudar, quem que é o público-alvo. Não queira atender todo mundo, porque não dá para atender todo mundo, satisfazer todo mundo. Você vai ter que focar no nicho de mercado e falar assim, vou trabalhar nesse aqui. E com o tempo você vai mudando as pessoas de nicho. Alguém que fazia às vezes uma alimentação que não era saudável vai começar. Amanhã alguém que não praticava esporte vai começar a praticar. Mas isso faz parte do tempo, mas você precisa fazer esse planejamento que a Tamires falou aí, de saber os objetivos, estabelecer as metas, qual a estratégia, conhecer seu público-alvo, organizar-se. Então é importante você entender esses conceitos aí. Tamires, vamos embora que eu tô animado, viu? 7h37, 140 pessoas na live. Me diz uma coisa, a vida do empreendedor requer um processo e como respeitar esse processo?
requer. E aí eu não digo, Wellington, me permita falar, assim, nem somente da vida do empreendedor, né? A nossa vida, ela requer um processo. E eu sou uma mulher que acredito muito em processos. Por quê? Porque ainda mais hoje na sociedade que a gente vive, todo mundo quer chegar no topo e aquela coisa de você querer dar conta de tudo, mas a vida, ela requer um processo. Você falou inicialmente aqui da live, você contou a história, né, de como eu comecei lá e tal com meu pai. Eu não cheguei coordenando empreendedorismo negro no estado da Bahia de paraquedas. Houve um processo para chegar até aqui. Para poder Verdade. eu saber hoje algumas estratégias assertivas para as pessoas que empreendem, para poder falar sobre empreendedorismo, eu tive um passo a passo para chegar aqui. Então a gente precisa, de fato, saber plantar, regar e colher. Então é muito, muito necessário que a gente respeite esse processo, que a gente respeite esse processo da vida, o processo da gente enquanto ser humano, né, nessa sociedade também. Porque a gente, senão, nós não somos máquinas o tempo todo. E a gente precisa também fazer esse olhar, né? Que a gente vai precisar passar pelo processo. Mas esse processo é regado a só amor? Não, às vezes ele é regado a dores também. Sim. Então, eu falo que a gente precisa tirar uma lição disso. Porque até na dor, até no momento de dificuldade, tem algo a nos ensinar ali. Tem algo a nos ensinar. E é na dificuldade, muitas vezes, que a gente também cresce. Logicamente, que Tamires Santos passou por muitas dificuldades. Eu já passei por diversas. E hoje, quando olho para trás, eu sou admirada do processo. Então, assim, tudo quando eu faço, e eu falo isso assim, que não só, quando eu digo assim, não é só na questão do empreender, é porque até para você fazer um planejamento de algo que você quer alcançar daqui a 5 a 10 anos, existe um processo que vai te fazer conduzir até lá. Sim. E que processo é esse, entendeu? Então, que a gente precisa, de fato, respeitar esse processo, ser gentil com a gente mesmo, ser gentil com o nosso processo, ser gentil com nossos objetivos. Então, assim, o processo é indispensável, não somente na função do empreendedorismo, mas o processo ele é indispensável na nossa vida. Então, que a gente, de fato, assim, tenha um processo com uma cadeia produtiva ali, né? Do que você está fazendo, onde você quer chegar. Eu sempre digo, a gente não pode esquecer, a gente tem que saber para onde é que a gente vai. Eu acho que é importante todo Sim. mundo que está aqui nessa live saber qual é o caminho que vocês querem chegar, qual é o caminho que vocês querem percorrer. E sem esquecer, obviamente, que é muito importante, de onde é que a gente vem, da onde, como era você ser humano. Qual era esse processo 5 anos atrás? Ele avançou, ele estagnou, entendeu? Então, acho assim que é um processo, acho que ele é necessário ser vivido para todas as pessoas. E, na minha experiência, eu digo para você, assim, que não é regado só amores, é amores e dores, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de viver processos. E eu só admiro mesmo, de verdade, admiro os processos que a vida apresenta, assim, pra gente. Na verdade, tem um autor que é famosíssimo no mundo inteiro chamado John Maxwell. Ele tem um livro chamado As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E uma dessas leis chama-se a Lei do Processo, né? A gente tem que entender que tem que passar passo a passo, né? É que nem se eu pegasse hoje assim e falasse assim para você, ó, vou pegar o meu nível de presidente, vou te dar agora, você vai ser um presidente da Herbalife. A pergunta é, você está preparado para liderar uma equipe? Você está preparado para tirar as dúvidas, resolver o problema das pessoas, né? Muita gente não entende e às vezes quando aparece uma pedrinha no caminho dele, ele já desiste. E desistir é a coisa mais fácil do mundo. Não tem nada mais fácil que desistir. Eu imagino que Tamires deve conhecer muitas pessoas que começaram a empreender, mas veio a dificuldade e a pessoa desistiu. E se ela tivesse continuado, hoje podia estar numa vida totalmente diferente. Não é isso, Tamires? Com certeza. Conheço, viu? Pior que eu conheço mesmo, assim. Algumas pessoas, porque uma coisa, desistir é uma coisa, pausar é outra. Eu não sou de uma ideologia que você não tem que sustentar um negócio que não está dando para você. Não é sobre isso. A gente tem que saber pausar. A gente precisa saber a hora de dizer, olha, eu vou parar isso aqui, vou segurar aqui minha onda aqui agora, vou reorganizar e retomar. Isso é uma coisa. Desistir por desistir é outra questão. Eu Sim. conheço várias pessoas que desistiram no meio do caminho. E, obviamente, que elas não desistiram porque queriam desistir. Elas desistiram porque encontrou alguns obstáculos e que aí ou não soube lidar com aquilo ou não conseguiu também enxergar
qual era a lição que aquele obstáculo tinha naquele processo, entende? Então, assim, não é só sobre o desistir. As dificuldades, elas vão existir, gente. Elas vão existir a todo momento. O que a gente precisa é ter resiliência, certo? Retirar-se de cena, às vezes, é estratégico, é necessário. Se preciso for, retirar-se para recompor, para repensar, para formular estratégias e voltar. Tá tudo bem em relação a isso. O que a gente precisa é entender que os obstáculos, eles fazem parte do processo. Fazem parte. Então, assim, eu sou bem real assim com isso, porque eu conheço pessoas que desistiram e conheço pessoas também que às vezes até me procura para conversar e falar, mas é porque isso aqui não está dando certo e eu não consigo por aqui, certo? Mas a gente tem a vida é sobre escolhas. Nós temos uma escolha todos os dias a fazer. Ou se apegar ao que não está dando certo e ficar ali né, remoendo, criticando, reclamando, ou entender o que é que não está dando certo e quais são as estratégias que a gente pode buscar, quais são os caminhos que nos conduzem a fazer dar certo. E se a estratégia, a decisão for retirar de cena e recuar um pouco, dar uma pausa um pouco, porque tá tudo bem também. Sim. Entendeu? Então a gente não pode ficar também internalizando essa questão que a gente precisa dar certo, dar certo, dar certo. Tem que dar certo, mas tem que dar certo com estratégias. Desistir, eu não acho que é um caminho desistir, eu acho que é repensar estratégias e conduzir o processo, porque às vezes não é desistir, às vezes o negócio está precisando de uma reformulação, está precisando de uma articulação com a pessoa, está precisando de uma reformulagem de um produto, está precisando de uma inovação em um serviço. Então, precisa entender o que é que seu negócio está pedindo a você naquele momento, certo? Então, acho que é esse o caminho, assim, que a dificuldade ela vai existir e a decisão de desistir é uma escolha também de cada um, né? Sim, sim. Galerinha, 7h45, 128 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho que nós temos hoje Tamires Santos. Ela é coordenadora geral de empreendedorismo negro no estado da Bahia. Então, tem muito conteúdo legal aqui ainda. E eu tenho certeza que tudo que a Tamires está falando aqui, eu estou anotando aqui várias coisas aqui para a gente colocar em prática já, porque na verdade, nós como distribuidores da Herbalife, a maioria aqui são distribuidores, a gente empreende o tempo todo. Essa última fala da Tamires aí, né, sobre inovar, criar um produto novo, lançar algo, faz parte da nossa natureza. E eu acho que uma das características do empreendedor, Tamires, é ser criativo, né? Demais. Eu fico impressionada, assim, de verdade, assim, às vezes eu fico impressionada. Cara, nós somos, olha, a nossa população é muito criativa, é muito potente, porque eu digo para você, assim, eu já conheci diversos negócios de uma criatividade gigantesca, de uma inovação gigantesca. E o mercado hoje pede isso. A gente tem que ser criativo cada vez mais, a gente tem que inovar cada vez mais, tem que ter projetos que atribuam também a sustentabilidade. Então, tem uma parte, inclusive a juventude, né? Então, a juventude está aí inovando, criando coisas que são fantásticas, assim, fantásticas mesmo. Então, a gente tem essa capacidade de criatividade, de inovação o tempo todo. Ô, Tamires, eu não sei se você deve ter essa informação, mas o Brasil, galera, é o país que tem o maior número de empreendedores do mundo. Nenhum país no mundo tem pessoas empreendedoras como o Brasil. Você chega aqui na praia, eu moro aqui na Pajuçara, eu morava em Maceió. Eu moro aqui na Pituba e você passa na praia, o cara vende sabonete lá na praia, o cara vende chinelo, o cara vende água de coco, o cara vende queijinho, vende caldinho, vende protetor solar, vende óculos, vende boné. Você vai numa praia em Miami, você quase passa fome lá, porque não tem nada, ninguém vende nada. Eu conheço mais de 20 países no mundo e eu não conheço lugar nenhum onde tem tanta gente se virando como aqui no Brasil. Então, parabéns para nós que somos brasileiros e empreendedores. Tamires, eu vi numa postagem sua que tinha uma frase assim, eu não entendi e quero que você me explique a frase. A frase dizia o seguinte: foco, não se distraia de você. O que é isso na prática? Então, essa postagem, foram várias pessoas que se tocaram com essa postagem. Por quê? O que é que essa frase quer dizer? Foco. Não se distraia de você. Porque antes de qualquer CNPJ aqui, antes da Herbalife, antes de você ser presidente da Herbalife, antes de todo mundo que está aqui assistindo,
sem um CNPJ, que empreende, nós somos um CPF, pessoa física, não é isso? Sim. Não existe CNPJ sem CPF, não existe. A ordem é pessoa, depois negócio. A gente não é negócio, depois pessoa. Então, não existe CNPJ sem CPF. Então, quando eu falo não se distrai de você, é porque a gente precisa, de fato, se priorizar também. Entender que nós precisamos nos cuidar, precisamos assumir compromisso com a gente mesmo, né? Porque senão a gente está vivendo em uma sociedade, Wellington, que tá tudo para ontem. E aí, muitas informações, a internet está bombardeando de informações. Então, você tem aquilo aqui para fazer, mas a internet te bombeia de informações e aquilo torna em segundo plano. Então, é que, quando eu digo não se distrai de você, é que a gente possa, de fato, assumir um compromisso com o nosso caminho. Assumir um compromisso com a gente. Porque, para o meu negócio estar bem, para quem empreende com moda, com alimento, com gastronomia, né? Quem está aqui, quem empreende com Herbalife, não importa. Quem está, como eu, né, em espaço da gestão pública, em espaço de empresas privadas, não importa qual é o seu lugar. Mas não existe negócio sem que um CPF não esteja bem. Então, é preciso se priorizar, é preciso que você cuide das outras demandas. E aí eu vou fazer uma abertura aqui, um recorte aqui de gênero e raça, certo? Principalmente as mulheres, mulheres negras também, que estão sempre em uma outra condição. Então, nós que sempre damos conta de quase tudo, e aí tem trabalho, tem empreendimento, e tem gente que é mãe, e chega em casa, tem que dar conta da casa, tá vendendo coisa na rua, enfim. E você fica em que hora nesse plano? Sim. Em que hora é que você fica nesse plano? Então, é preciso, de fato, que a gente tenha foco com os nossos projetos, com nossos objetivos, que a gente precisa ter mesmo projeto, objetivo, mas que a gente não se perca e não se distraia de quem a gente é e do que é que a gente precisa, de fato, para se manter de pé. Então, é esse o objetivo quando eu digo isso, para que a gente tenha foco mesmo e entender que antes de um CNPJ, existe um CPF que precisa estar bem. Legal. É interessante que nas quartas-feiras, geralmente a gente traz um profissional externo, né? E nas últimas 2 quartas-feiras eu trouxe 2 psicólogos, todos 2 negros aqui da Bahia, o Gabriel e o Laércio, e eles falaram exatamente disso, isso do autocuidado. Porque se a gente não cuidar da gente, como que a gente vai cuidar dos outros, como que a gente vai empreender, na verdade? Galerinha, só para a gente ver como que a gente está em termos de pessoas que empreendem aqui, escreva para mim, você que está aqui, empreendedor, trabalha com Herbalife ou não, escreva qual que era a sua atividade anterior ou é ainda agora como empreendedor. O que você fazia antes? Só para as pessoas entenderem que um médico pode ser um empreendedor, um advogado pode ser um empreendedor, uma dona de casa pode empreender. Então escreva para mim aqui qual era a sua atividade anterior antes de você estar empreendendo no que você faz hoje. Tamires, qual que é a importância de alguém que é empreendedor cumprir o que promete? Bom, acho que eu falei já um pouco aqui sobre isso. A importância de quem é empreendedor cumprir o que se promete é alcançar suas metas e seus objetivos, né? Então, é muito importante que quem empreende alcance, de fato, as suas metas e seus objetivos. Então, qual a importância disso? A importância disso é que você entender, admirar, inclusive, o crescimento do seu negócio, né? Então, você vê de fora, vê com a visão holística mesmo do seu negócio, onde é que o seu negócio quer chegar e qual é a estratégia que, para isso, você vai fazer com que ele chegue lá. Então, assim, eu acho que eu falei um pouco nessa vertente aqui, eu falei um pouco quando disse sobre estratégias, Sim. né? Foco. Então, acho que é um mix, mas que vem desse lugar que já foi dito aqui. Então, acho que isso é importante mesmo, demais, assim. Que as pessoas possam alcançar as suas metas, seus objetivos, porque a vida é sobre processo, a vida é sobre escadas, e a gente quer avançar, né? A gente não quer estar estagnado num lugar. A gente quer passar para a próxima fase, para o próximo degrau. Verdade. Então, é muito importante mesmo, de fato, que as pessoas alcancem mesmo seus objetivos, suas metas, e possam avançar cada dia mais. Eu estou vendo aqui várias profissões anteriores do que as pessoas faziam antes e agora resolveram empreender ou no negócio Herbalife ou no outro negócio. Então, parabéns para você que tomou a decisão de empreender. Tamires, quando a gente fala em empreendedorismo, né, e a gente sabe que hoje o
o melhor regime para alguém poder empreender, para começar, é através do MEI. Qual é a vantagem de, ao empreender, escolher o MEI? Bom, primeiramente, escolher, você precisa ter seu negócio formalizado. Por quê? Porque o MEI te assegura direitos. Então, você formalizar seu negócio te dá condições de você ter um CNPJ que vai te ajudar a acessar crédito, acessar apoio, acessar financiamento. Você vai ter os seus direitos garantidos, que é INSS, é auxílio maternidade, auxílio doença, se houver, enfim. Então, são muitas as vantagens de você ser um empreendedor formalizado. Por quê? Porque um empreendedor que é informal, ele fica descoberto, né? Então, ele fica descoberto sem direitos, sem benefícios. Então, é muito importante que você formalize o seu negócio. E que você comece como um MEI e que depois você vire uma microempresa, um ME, que depois você vire um EPP, uma empresa de pequeno porte e assim sucessivamente. Então, é muito importante que a gente empreenda, mas empreenda de forma assegurada, porque também não é o caminho. Eu vou te dizer para vocês que são flores somente, não Sim. é isso. A gente empreende desde sempre e a gente não começa desse lugar, a gente começa a partir da nossa necessidade. Eu falei isso sobre isso aqui. Mas é preciso cada vez mais que a gente possa estruturar negócios, estruturar pessoas. Então, eu acho que empreender formal é o melhor caminho, de fato, para que você possa assegurar, né, condições, assegurar negócios, ou, perdão, assegurar condições e assegurar direitos e benefícios para o seu negócio. Ô, Tamiris, a maioria da população mundial, tá? Ela é empregada, ok? Nós nascemos, né? Geralmente estuda, trabalha, arranja um bom emprego e aposenta. Essa é a ideia aí das pessoas. Então, a maioria são empregadas. Você acha que... É uma pergunta que me veio aqui agora, né? Porque quando no meu meio eu vejo isso. Você acha que o cara empreender, ele já não vai ter um chefe, tá? Porque ele é o chefe dele. Você acha que essa falta de alguém ali para estar mandando ele, se ele não tiver a disciplina, é um problema para um empreendedor? Não, não acho não que é um problema. Porque assim, a gente também tem que quebrar, porque a gente nessa sociedade a gente fica. E aí também depende também do perfil de cada pessoa, né? Mas a gente está na sociedade que a gente precisa ser demandado o tempo inteiro. Sim. E tem algumas pessoas que não estão mais nesse lugar, que não quer ser demandado por ninguém, que quer ser o chefe do seu negócio. Eu não acho que a falta de ter alguém que mande, que demande, seja um problema. O que eu acho é que é preciso entender qual é o papel de fato que você vai assumir com isso, porque também não dá para você ser o chefe, ser o operacional, ser o contador, ser o marketing, ser a comunicação. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Então, precisa também entender, quando formar esse negócio, qual é o seu papel naquele negócio. É isso, então, delegar funções. Mas Então, acho que esse não é um geralmente quando a pessoa começa um negócio pequeno, ela começa sozinha. Exato. É isso. É ela e ela. Então, sei lá, disciplina seria um dos pontos fundamentais para o cara não desistir? Isso, disciplina. Disciplina é essencial para você não desistir, né? Disciplina é essencial. Eu acho que o problema não é você ter alguém que mande em você, o que você vai fazer. Ter alguém que mande no negócio. Não é isso. O que precisa é você entender qual é o seu papel no negócio. Se eu sou a dona do negócio, se eu sou o chefe do negócio, e agora eu estou começando, né, sozinha, microempreendedora individual, apesar que o meio dá condição de você contratar até mais uma pessoa, mas aí depende. E eu estou dizendo que tem que ter uma análise, um Sim. plano de negócio para entender como é que esse negócio tá, certo? Certo. Mas se você tem condições de tocar o seu negócio, delegando, tendo outras pessoas que você possa delegar tarefas e poder fazer isso funcionar, ótimo. Então, acho que o problema não é ter alguém que te demande, senão você também sai desse lugar de chefe, dono do seu negócio. Eu acho que o problema é, de fato, a disciplina, de fato, recursos para que essa empresa, de fato, tenha essa equipe, né? Qual o recurso, de fato? Eu tenho condição de começar dessa maneira, então, eu sempre digo que parte muito de um olhar muito mais holístico, estratégico, no que tange nesse entendimento. Então, acho que a disciplina, o foco, passa muito por esse lugar. Entendo. Ô, Tamiris, antes de eu te fazer a última pergunta, me veio uma pergunta agora seguinte. Hoje, no nosso negócio Herbalife, tá, a gente tem mais de 4 mil unidades de um projeto chamado Espaço Vida Saudável aberto, tá?
E hoje uma pessoa abre a partir da casa dela, depois ela vai para um pontinho melhor um pouquinho, e depois, se ela quiser, vai para um ponto melhor ainda. Mas hoje dá para se começar a partir de casa e a pessoa vai na casa dela, a única coisa que ela precisa são os produtos da Herbalife para preparar alimentos. Você acha que eu, aqui no nível de presidente da Herbalife, tem algo que eu possa fazer? Essa pergunta me veio agora, que eu possa fazer para contribuir aqui com o empreendedorismo na Bahia? Sim, com certeza. Acho que todos nós temos como contribuir com o empreendedorismo, com o desenvolvimento. E você que é um líder, né? É um presidente de uma grande empresa, da Herbalife, eu acho que de fato, entender também como as pessoas estão empreendendo, né? O que é que está faltando para essas pessoas que estão começando a partir de suas casas? Quais são as condições reais que essas pessoas estão tendo? Então, esse negócio tem impactado de fato, tem transformado de fato a vida daquela pessoa, a vida daquele negócio, entendeu? Então, acho que todos nós temos um papel e uma forma de contribuir com o desenvolvimento, com o empreendedorismo, com a geração de renda, com a economia. Todos nós temos um papel aqui muito importante. E estando desse lado, né, de ter um grupo de pessoas que estão ali desenvolvendo, eu acho que é olhar, de fato, para esses líderes também, porque eles também são líderes, Sim, né? Então, sim. olhar para os líderes que estão tocando esse negócio junto com você, como é que isso está sendo tocado? Quais são as necessidades que essas pessoas que estão lá na ponta desenvolvendo e fazendo o negócio acontecer têm? Entendeu? Então, acho que é uma tarefa também nossa, né, que estamos nesses espaços, olhar para dentro e dialogar e ouvir também Sim. quais são essas necessidades. Porque uma coisa é a gente está nesse papel de gestor, de presidência, de coordenadora, de coordenação, mas o operacional, a prática, ela requer também uma escuta ativa, ela requer uma atenção, um cuidado de entender a reformulação que as coisas também pedem. Então, acho que é isso, acho que o diálogo é extremamente indispensável nesse papel, ainda mais quando se fala em equipes e no empreendedorismo como um todo. Então, acho que tem sim um papel muito importante. Você, eu, todas as pessoas que estão aqui assistindo têm um papel muito importante no desenvolvimento e na sustentabilidade desses negócios. Galerinha, 8 horas. Vou fazer mais uma pergunta para a Tamires, mas veio uma ideia aqui agora. Na próxima quarta-feira, na semana que vem, a gente vai fazer uma live aqui 100% voltada para como empreender com espaço de vida saudável. Como qualquer pessoa pode começar a partir da casa dela, não importa o bairro. Eu moro no bairro mais periférico da minha região. Não importa de qual lugar do Brasil ou do mundo que você está assistindo a live, a gente vai estar falando como você pode empreender a partir do Espaço de Saudável, fazer uma live de passo a passo, qual que é o passo a passo, o que se faz, o que é que mais vende, o que é que não vende, o que é que dá mais retorno, como é que você pode expandir. Então, próxima quarta-feira, então, já anota aí, a gente vai estar fazendo essa live sobre empreendedorismo na prática, beleza? Tamires, para finalizar, 7, 8 horas e 1 minuto, imagina agora que você esteja falando aí para 8 bilhões de pessoas, toda a população do mundo, onde você possa falar sobre empreendedorismo. Qual que é a mensagem final? Bom, a mensagem final, eu vou começar falando o que você disse aqui, que foi uma frase que impactou. O que eu tenho para dizer para você é que você tenha foco, certo? Tenha foco, respeite o seu processo, não se distraia de você e que você organize o seu negócio. Se você vai empreender, se você já empreende, organize o seu negócio. Então, que você possa empreender, certo? Buscando estratégia, planejando, executando, monitorando, avaliando, para que você tenha, de fato, um negócio consolidado e que esse negócio também não desassocie da sua essência, né? Do que você é, que Sim, você define, que você tenha um propósito atrelado a isso, para que você possa se manter em movimento todos os dias. Porque quando a gente tem propósito, quando tem algo que nos move, não tem tempo para desistir, porque a gente acredita em algo que a gente defende, a gente não tem tempo de desistir. Porque quando você pensa em desistir, você está abrindo mão de um verdade. propósito, de algo que você acredita. Então, que você tenha ideologia pessoal, ideologia profissional, ideologia de vida mesmo, que você tenha uma ideologia e que você se comprometa com você, com o seu negócio, com o seu propósito, para que isso te mantenha firme todos os dias e que você possa continuar. Então, se eu estivesse falando hoje para vocês, as minhas palavras eram essas. Dizer para vocês que vocês sejam gentis com vocês,
certo? Respeite esse processo mesmo, porque a jornada do empreendedorismo, ela não é só amores, não são só flores, mas faz parte do processo. Então, que a gente saiba lidar com os processos que a vida nos impõe, nos coloca, mas de certa forma também ela nos ensina a cada dia. Então, o meu desejo é que daqui saiam negócios muito prósperos e que vocês saiam daqui galgando um outro patamar, certo? Busquem ajuda, busque a coordenação lá, está à disposição, a CEPROM está lá à disposição. Busque ajuda da CEPROM, busque ajuda do SEBRAE, busque ajuda de mentoras. Tem aqui diversas mentoras maravilhosas, mentores que estão fazendo mentoria de planejamento estratégico, planejamento financeiro, mas não caminhe nessa jornada sozinho, nem sozinha, tá bom? Então é preciso, de fato, caminhar e se fortalecer em rede. Tamires, muito obrigado. Tô te esperando, vamos agendar. Que dia que você vai tomar Happy Drink? Vou combinar com a Yara. Acho que ela está aqui na Combina com a Yara, você já está convidada. É por minha conta o Hype Drink. Tenho certeza, acho que tem muita coisa legal. Obrigado por ter te conhecido aqui na internet, mas a gente vai conhecer presencialmente. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você cresça cada dia mais e continue fazendo esse trabalho de empreendedor, porque não é o Brasil que vai fazer alguma coisa por nós, é nós que temos que fazer para o Brasil. Se cada um aqui empreender, se tornar uma pessoa melhor, começar a gerar mais emprego, a gente vai fazer diferença nesse país. Obrigadão, Deus te abençoe e estou te esperando. Obrigada. Agradeço aí o convite, certo? Agradeço a todos vocês que estão aqui, que ficaram aqui nessa manhã nos assistindo. Muitíssimo obrigada. Sigamos juntos, irmanados e irmanadas, e fortalecendo a nossa construção Amém. coletiva. Yara, muito obrigado pela indicação. Tchau, tchau. Tchau.